3. Você está a caminho. Você ainda está tentando decidir quem deve ser. A pessoa que você tem sido ultimamente não faz mais sentido. Aquela mulher morreu com Uchi. Ela não é útil, reservada como é, calada como é, comum como é. Não quando coisas tão extraordinárias aconteceram. Mas você ainda não sabe onde Nasun está enterrada, se é que Jija se deu ao trabalho de enterrá-la. Até se despedir de sua filha, você precisa continuar sendo a mãe que ela amava. Então, você decide não esperar a morte chegar. Ela está vindo até você. Talvez não neste exato momento, mas em breve. Embora o grande tremor do norte não tenha atingido Tirimo, todos sabem que deveria ter atingido. Os Sensapinai não mentem, ou pelo menos não com uma força tão gritante, desesperadora e penetrante. Todos, desde recém-nascidos até velhos caqueticos, sensaram que ele estava vindo. E, a essa altura, com refugiados vagando pela estrada vindos de vilarejos e povoados menos afortunados, refugiados que estão todos indo para o sul, o povo de Tirimo deve ter começado a ouvir histórias. Deve ter notado o cheiro de enxofre no ar. Deve ter olhado para o céu cada vez mais estranho e deve ter visto a mudança no alto como um mau presságio. E talvez o chefe, Husky, tenha enfim mandado alguém para ver Sumi, a cidade do vale ao lado. A maioria dos Tirimos tem família lá, as duas cidades têm intercambiado bens e pessoas há gerações. A Komu vem antes de qualquer coisa, claro, mas, contanto que ninguém esteja passando fome, parentesco e raça podem significar alguma coisa também. Husky ainda pode se dar ao luxo de ser generoso, por enquanto. Talvez. E quando os sentinelas voltarem e relatarem a devastação que você sabe que vão encontrar em Sumi. E os sobreviventes que você sabe que não vão encontrar, ou pelo menos não em grande número. Não será mais possível negar. Restará apenas o medo. Pessoas assustadas procuram por bodes expiatórios. Então, você se obriga a comer, desta vez tomando o cuidado de não pensar em outros tempos e outras refeições com Jija e as crianças. Lágrimas incontroláveis seriam melhores do que vômitos incontroláveis, mas ei, você não pode escolher o seu sofrimento. Então, saindo silenciosamente pela porta da casa de Lerna que dá para o jardim, você volta para a sua casa. Não há ninguém por perto lá fora. Devem estar todos na casa de Husky esperando notícias ou atribuição de tarefas. Em casa, um dos esconderijos de provisões ocultos debaixo dos tapetes guarda a bolsa de fuga da família. Você se senta no chão onde Uchi foi espancado até a morte e ali vasculha a bolsa, tirando tudo de que não vai precisar. O conjunto de roupas surradas e confortáveis para a viagem de Nasun é pequeno demais. Você e Jija prepararam essa bolsa antes de Uchi nascer, e você foi negligente por não reabastecê-la. Uma barra de frutas secas ficou coberta por um fungo branco e penugento, talvez ainda seja comestível, mas você não está desesperada a esse ponto. Ainda. A bolsa contém papéis que provam que você e Jija são os donos da casa e outros papéis que mostram que estão em dia com os impostos distritantes e que ambos são membros registrados da Komu Tirimo e da casta de uso resistente. Você deixa isso para trás, toda a sua existência financeira e jurídica durante os últimos 10 anos, em uma pequena pilha de coisas descartadas com a fruta embolorada. O maço de dinheiro em uma carteira de borracha, papel, já que há tanto papel, será irrelevante quando as pessoas perceberem a gravidade das coisas, mas até lá tem valor. Será um bom material inflamável quando não o tiver. A faca de esfolar de obsidiana, que Jija insistiu em colocar lá e que é pouco provável que vá usar, você tem armas naturais e melhores, você guarda. Um bem que pode ser negociado, ou pelo menos um alerta visual. As botas de Jija também podem ser negociadas, uma vez que estão em boas condições. Ele nunca as usará outra vez, porque logo você vai encontrá-lo e então acabará com ele. Você faz uma pausa, revê esse pensamento e o transforma em algo que se adequa melhor à mulher que escolheu ser. Melhor, você vai encontrá-lo e perguntar a ele por que fez o que fez. Como pôde fazer aquilo? E, mais importante, vai perguntar a ele onde está sua filha. Refazendo a bolsa de fuga, você a coloca dentro de um dos caixotes que Jija usava para fazer entregas. Ninguém vai pensar duas vezes quando a vir carregando o caixote pela cidade porque, até alguns dias atrás, você fazia isso com muita frequência para ajudar no trabalho de Jija com cerâmica e britagem com ferramentas. Vai acabar ocorrendo a alguém de se perguntar por que você está entregando pedidos quando o chefe provavelmente está prestes a declarar lei sazonal. Mas a maior parte das pessoas não vai pensar nisso de início, que é o que importa. Ao sair, você passa pelo lugar no chão onde Uchi ficou durante dias. Lerna levou o corpo e deixou o lençol, não dá para ver os respingos de sangue. Ainda assim, você não olha para aquela direção. Sua casa é uma das muitas neste canto da cidade, aninhada entre o extremo sul do muro e os campos verdejantes da cidade. Você escolheu a casa, quando você e Jija decidiram comprar lá, porque fica isolada em uma viela estreita e rodeada por árvores. E uma caminhada em linha reta atravessando o campo verde até chegar ao centro da cidade, algo de que Jija sempre gostou. Esse era um assunto sobre o qual você e Jija sempre discutiam. Você não gostava de estar no meio de outras pessoas mais do que o necessário, ao passo que ele era sociável e agitado, ficava frustrado com o silêncio.
A onda de raiva absoluta, opressiva e violenta pega-a de surpresa. Você precisa parar na entrada de sua casa, escorando a mão no batente e respirando fundo para não começar a gritar, ou talvez para não esfaquear alguém, a si mesma. Com a maldita faca de esfolar. Ou pior, para não fazer a temperatura cair. Tudo bem, você estava errada. Comparativamente falando, a náusea não é tão ruim como reação ao sofrimento. Mas você não tem tempo para isso, não tem forças para isso, então se concentra em outras coisas. Quaisquer outras coisas. A madeira das soleiras da porta abaixo da sua mão. O ar, que você percebe mais agora que está do lado de fora. O cheiro de enxofre não parece estar piorando, pelo menos por enquanto, o que talvez seja uma coisa boa. Você sensa que não há nenhuma abertura na terra ali por perto, o que significa que aquilo está vindo do norte, onde está a ferida, aquela grande e supurante fenda de costa a costa que você sabe que existe, apesar de os viajantes da estrada imperial terem trazido apenas rumores até agora. Você espera que a concentração de enxofre não piore muito porque, se piorar, as pessoas vão ter ânsia de vômito e sufocar e, da próxima vez que chover, os peixes do riacho vão morrer e o solo vai ficar ácido. Sim, melhor. Depois de um momento, você consegue enfim se afastar da casa, sua aparência de tranquilidade está firme de volta no lugar. Não há muitas pessoas andando por aí. Hask deve ter finalmente declarado bloqueio oficial. Durante os bloqueios, os portões da Comu são fechados, e dá para adivinhar, pelas pessoas se mexendo perto de uma das torres de vigilância do muro, que Hask tomou a medida preventiva de colocar guardas a postos. Isso não devia acontecer até que se declarasse uma estação. Intimamente, você amaldiçoa a cautela de Hask. Você tem esperança de que ele não tenha feito mais nada que vá tornar sua fuga ainda mais difícil. O mercado está fechado, pelo menos por enquanto, de modo que ninguém vai estocar produtos nem fixar preços. O toque de recolher começa ao anoitecer, e todos os estabelecimentos que não são cruciais para a proteção ou para o abastecimento da cidade têm que fechar. Todos sabem como as coisas devem acontecer. Todo mundo tem tarefas a fazer, mas muitas delas podem ser realizadas dentro de casa: tecer cestas para armazenamento, secar e conservar todos os alimentos perecíveis do lar, reutilizar roupas e ferramentas. É tudo imperialmente eficiente e ao pé da letra do saber das pedras, seguindo regras e procedimentos que devem, ao mesmo tempo, ser práticos e manter ocupado um grande grupo de pessoas ansiosas. Só para garantir. No entanto, enquanto caminha pela trilha em torno da borda dos campos verdejantes, durante bloqueios ninguém caminha por eles, não por conta de alguma regra, mas porque tais momentos fazem as pessoas lembrarem que aqueles campos são futuras terras cultiváveis e não só um trecho de trevos e flores selvagens. Você avista alguns outros habitantes de Tirimo andando por ali. Costas fortes, em sua maioria. Um grupo está formando o pasto e levantando o estábulo que vai separar uma parte do campo para o gado. É trabalho pesado, construir alguma coisa, e as pessoas que estão fazendo isso estão envolvidas demais na tarefa para prestar muita atenção em uma mulher carregando um caixote. Alguns rostos você reconhece vagamente enquanto anda, pessoas que viu antes no mercado ou por conta do trabalho de Gija. Alguns deles a olham também, mas esses olhares são breves. Eles conhecem seu rosto bem o bastante para saber que você não é uma estranha. Por enquanto, estão ocupados demais para se lembrar de que você também pode ser a mãe de um Roga. Ou para imaginar de qual dos pais o seu filho Roga poderia ter herdado a Maldical. No centro do vilarejo há mais pessoas andando de um lado para outro. Aqui você se mistura, andando no mesmo ritmo que todos os demais, acenado quando acenam para você, tentando não pensar em nada, de modo que seu rosto assuma uma expressão entediada e distante. Está movimentado ao redor do escritório do chefe, capitães de quarteirão e porta-vozes de casta vindo relatar quais tarefas de bloqueio estão terminadas, antes de voltar e organizar mais. Outros perambulam, claramente esperando uma notícia sobre o que aconteceu em Sumi e em outras partes. Mas, mesmo aqui, ninguém se importa com você. E por que deveriam? O ar fede a terra despedaçada e tudo além de um raio de pouco mais de 30 quilômetros foi destruído por um tremor maior do que qualquer um jamais viu. As pessoas têm questões mais importantes com que se preocupar. Contudo, isso pode mudar rápido. Você não relaxa. O escritório de Hask na verdade é uma casinha aninhada entre os depósitos para grãos construídos sobre palafitas e a fábrica de carruagens. Ao ficar nas pontas dos pés para ver por cima da multidão, você não fica surpresa em ver Oyamar, o auxiliar de Hask, na varanda, conversando com dois homens e uma mulher com mais argamassa e lama no corpo do que roupa. Escorando o poço, provavelmente, essa é uma das coisas que o saber das pedras aconselha em caso de tremores e que o procedimento de bloqueio imperial encoraja também. Se Oyamar está aqui, então Hask está em outro lugar trabalhando ou, conhecendo Hask, dormindo, depois de ter ficado exausto nesses 3 dias desde o acontecimento. Ele não estará em casa porque as pessoas podem encontrá-lo com muita facilidade. Mas como Lerna fala demais, você sabe onde Hask se esconde quando não quer ser perturbado. A biblioteca de Tirimo é uma vergonha. O único motivo por que eles têm uma é que o avô do marido de uma chefe anterior fez o maior escândalo e escreveu cartas para o governador do distritante até que ele enfim fundou uma biblioteca para calar a sua boca.
Poucas pessoas a usaram desde que o velho morreu, mas, embora sempre haja propostas para fechá-la nas reuniões entre todas as comuns, essas propostas nunca conseguem votos suficientes para prosseguir. Por isso ela continua existindo, um velho barraco molambento não muito maior do que a saleta de sua casa, quase totalmente lotado de estantes de livros e pergaminhos. Uma criança magra poderia andar entre as prateleiras sem se contorcer. Você não é nem magra nem criança, então tem que passar de lado, meio que andando como um caranguejo. Trazer o caixote está fora de questão, você o deixa do lado de dentro da porta. Mas isso não importa, porque não há ninguém para espiar dentro dele. A não ser Husky, que está encolhido em um minúsculo pellet nos fundos do barraco, onde a menor estante deixa um espaço amplo o suficiente para o seu corpo. Quando você finalmente consegue passar por entre as pilhas, Husky se assusta com seu próprio ronco e olha para você, piscando, já começando a fazer cara feia para quem quer que o tenha perturbado. Aí ele pensa, porque é um cara sensato e foi por isso que Tirimo o elegeu, e você vê no rosto dele o momento em que passa de esposa de Jija a mãe de Uchi, e depois a mãe de Roga e, ó terra, a Roga também. Isso é bom, facilita as coisas. Não vou machucar ninguém, você diz rapidamente antes que ele possa recuar ou gritar ou fazer qualquer coisa que pretendesse fazer. E, para sua surpresa, ao ouvir essas palavras, Husky pisca e pensa de novo, e o pânico se dilui de seu rosto. Ele se senta, recostando-se contra uma parede de madeira, e a observa por um longo e pensativo instante. Suponho que não tenha vindo aqui só para me dizer isso, ele fala. Você passa a língua pelos lábios e tenta se agachar. É embaraçoso porque não há muito espaço. Você tem que escorar a bunda contra uma estante e os joelhos invadem mais do espaço de Husky do que você gostaria. Ele dá um meio sorriso ao ver seu óbvio desconforto, então seu sorriso desaparece quando se lembra do que você é, e depois franze a testa para si mesmo como se ambas as reações o irritassem. Você sabe aonde Jija poderia ter ido? Você pergunta. O rosto de Husky se contrai. Tem quase idade suficiente para ser seu pai, mas é o homem menos paternal que você já conheceu. Você sempre quis se sentar em algum lugar e tomar uma cerveja com ele, embora isso não combine com a camuflagem comum e tímida que construiu em torno de si mesma. A maioria das pessoas na cidade pensa nele dessa forma, apesar do fato de que, até onde você sabe, ele não bebe. No entanto, a expressão que seu rosto assume nesse momento a faz pensar pela primeira vez que ele daria um bom pai, se algum dia tivesse filhos. Então, é isso, diz ele. Sua voz está rouca por conta do sono. Ele matou o garoto, é o que as pessoas pensam, mas Lerna disse que não tinha certeza. Você confirma com a cabeça. Também não conseguiu pronunciar a palavra sim para Lerna. Os olhos de Husky examinam seu rosto. E o garoto era. Você confirma com a cabeça outra vez, e Husky suspira. Você percebe que ele não pergunta se você é alguma coisa. Ninguém viu para que lado Jija foi, ele fala, mudando de posição para erguer os joelhos e repousar um dos braços sobre eles. As pessoas têm falado sobre o assassinato, porque é mais fácil do que falar sobre. Ele levanta as mãos e as abaixa em um gesto impotente. Quero dizer, há muita boataria, e a maioria é mais incerta do que concreta. Algumas pessoas viram Jija carregar sua carroça e ir embora com Nasun. Seus pensamentos vacilam. Com Nasun. Sim, com ela. Por quê? Então Husky entende. Ah, merda, ela também é. Você tenta não começar a tremer. Cerra os punhos em um esforço para evitar isso, e a terra bem abaixo de você parece momentaneamente mais próxima, o ar imediatamente ao seu redor parece mais frio, antes de você conter o seu desespero e a sua alegria e o seu horror e a sua fúria. Eu não sabia que ela estava viva é a única coisa que você diz depois do que pareceu um instante muito longo. Ah, Husky pisca e aquela expressão compassiva volta. Bem, sim, em todo caso, estava viva quando foi embora. Ninguém sabia que havia algo de errado nem acharam nada demais. A maioria das pessoas pensou que era apenas um pai tentando ensinar o negócio à filha mais velha ou manter uma criança entediada longe de problemas, o de costume. Então aconteceu aquela merda lá no norte, e todos esqueceram isso até Lerna dizer que encontrou você e seu filho. Ele faz uma pausa aqui, movendo o maxilar uma vez. Jamais teria imaginado que Jija era desses. Ele bateu em você. Você nega com a cabeça. Nunca. Talvez fosse mais fácil de suportar se Jija tivesse sido violento antes. Aí você poderia ter se culpado por ter avaliado mal as coisas ou por ter sido complacente, e não apenas pelo pecado de ter reproduzido. Husky suspira lenta e profundamente. Merda. Só, merda. Ele chacoalha a cabeça, passa a mão na penugem grisalha que é seu cabelo. Não é grisalho de nascimento, como Lerna e outros com cabelo de cinzas sopradas, você se lembra de quando o cabelo dele era castanho. Vai atrás dele? Ele desvia o olhar e depois volta a fitar lá. Não chega a ser esperança, mas você entende o que ele omite por ser diplomático demais para dizer. Por favor, saia da cidade o mais rápido possível. Você concorda com a cabeça, feliz em atendê-lo. Preciso que me dê um salvo-conduto para atravessar o portão. Feito. Ele faz uma pausa.
Você sabe que não pode voltar. Eu sei, você se obriga a sorrir. Eu realmente nem quero. Não a culpo. Ele suspira, depois se mexe de novo, desconfortável. Minha irmã. Você não sabia que Husky tinha uma irmã. Então, você entende. O que aconteceu com ela? Ele dá de ombros. O de sempre. Morávamos em Sumi naquela época. Alguém percebeu o que ela era, contou para um monte de gente, e eles vieram e a levaram durante a noite. Não me lembro de muita coisa sobre esse assunto. Eu só tinha 6 anos. Meus pais se mudaram para cá comigo depois disso. A boca dele se contorce, mas sem realmente sorrir. Por isso que nunca quis ter filhos. Você também tenta sorrir. Eu também não queria. Mas Gija sim. Pelas ferrugens da terra. Ele fecha os olhos por um momento, depois se põe em pé de forma abrupta. Você se levanta também, já que, do contrário, seu rosto vai ficar perto demais da velha calça manchada dele. Acompanho você até o portão, se já estiver indo embora. Isso a deixa surpresa. Eu estou indo agora. Mas você não precisa me acompanhar. Você não sabe ao certo se é boa ideia. Poderia chamar mais atenção do que você quer. Mas Husky chacoalha a cabeça com um ar impassível e grave. Preciso, sim, venha. Husky. Ele olha para você e, desta vez, é você quem recua. Não tem mais a ver com você. A multidão que tirou a irmã dele não teria ousado fazer aquilo se ele tivesse sido homem naquela época. Ou talvez só o tivessem matado também. Ele carrega o caixote quando vocês descem as 7 estações, a rua principal do vilarejo, até chegar ao portão principal. Você está inquieta, tentando parecer confiante e relaxada, apesar de sentir qualquer coisa menos isso. Você não teria escolhido trilhar esse caminho, em meio a todas essas pessoas. Husky chama toda a atenção em princípio, já que todos acenam ou o chamam ou se aproximam para perguntar-lhe se há notícias. Mas então notam você. As pessoas param de acenar, param de se aproximar e começam, à distância, em grupos de 2 ou 3, a observar. E ocasionalmente a seguir. Não há nada de mais nisso a não ser a costumeira curiosidade de cidades pequenas, pelo menos na superfície. Mas você também vê esses grupos de pessoas sussurrando e os sente olhando, e isso faz seus nervos tilintarem da pior maneira. Husky saúda os guardas do portão quando vocês se aproximam. Mais ou menos uma dúzia de costas fortes, que provavelmente são mineradores e fazendeiros em circunstâncias normais, estão ali, apenas perambulando de um lado para o outro diante do portão sem nenhuma organização de fato. 2 estão lá em cima nas torres de vigilância construídas no alto do muro, de onde podem cuidar do portão, 2 estão perto da vigia do portão no nível térreo. O restante só está por ali, parecendo entediado ou conversando ou fazendo brincadeiras uns com os outros. Husky provavelmente os escolheu por sua habilidade de intimidar, pois todos eles são grandes como um típico Sanzed e parecem conseguir se virar mesmo sem as facas de vidro e as balestras que carregam. O que dá um passo adiante para cumprimentar Husky é na verdade o menor deles, um homem que você conhece, embora não lembre seu nome. Seus filhos participaram de suas aulas na creche do vilarejo. Ele se lembra de você também, pois percebe quando os olhos dele se fixam em você e se estreitam. Husky para e coloca o caixote no chão, abrindo-o e entregando-lhe a bolsa de fuga. Carra, ele diz para o homem que você conhece, está tudo bem por aqui. Tava até agora, responde Carra sem tirar os olhos de você. O modo como ele a encara faz sua pele se retesar. 2 outros costas fortes estão observando também, seus olhares indo de Carra para Husky e de volta para Carra, prontos para seguir o comando de alguém. Uma mulher a está encarando abertamente, mas o resto parece satisfeito de olhar você de relance e desviar o rosto em movimentos rápidos. Bom saber, comenta Husky. Você o vê franzir um pouco a testa, talvez ao ler os mesmos sinais que você está percebendo. Mande seu pessoal abrir o portão um instante, sim. Carra não tira os olhos de você. Acha que é uma boa ideia, Husky? Husky fecha a cara e dá um passo brusco em direção a Carra, ficando cara a cara com ele. Ele não é um homem grande, o chefe Husky, é um inovador, não um costa forte, não que isso ainda tenha importância, e nesse exato momento ele não precisa ser. Sim, diz Husky, sua voz tão baixa e tão firme que Carra enfim se concentra nele, endireitando o corpo, surpreso. Tenho. Abra o portão, se não se importar. Se não tiver ferrugentamente ocupado. Você pensa em um verso do Saber das Pedras, Estruturas, versículo 3. O corpo esmorece. Um líder que perdura depende de algo mais. Carra cerra o maxilar, mas depois de um instante ele concorda com a cabeça. Você tenta parecer absorvida em ajustar a bolsa de fuga no ombro. As tiras estão largas. Gija foi o último que a experimentou. Carra e os outros funcionários que cuidam do portão se mexem, fazendo funcionar o sistema de roldanas que ajuda a abri-lo. A maior parte do muro de Tirimo é feita de madeira. Não é uma comum abastada com recursos para importar boas pedras e contratar o número de pedreiros necessários, embora esteja em melhores condições do que comuns mal administradas, ou novas comuns, que nem sequer têm muros ainda. O portão, no entanto, é de pedra, porque é a parte mais fraca do muro de toda comum.
Eles só precisam abrir um pouco para você e, depois de alguns lentos instantes de rangidos e gritos dos que estavam arrastando o portão para os que estavam vigiando se invasores se aproximavam, eles param. Husky se vira para você, obviamente desconfortável. Lamento pelo Jija, ele fala. Não por Uchi, mas talvez seja melhor assim. Você precisa manter as ideias no lugar. Por tudo, que merda. Espero que encontre o desgraçado. Você apenas balança a cabeça. Sente um nó na garganta. Tirimo foi seu lar durante 10 anos. Você só começou a pensar no vilarejo dessa maneira, como lar, mais ou menos na época do nascimento de Uchi, mas isso é mais do que jamais esperou fazer. Você se lembra de correr atrás de Uchi pelos campos logo que ele aprendeu a correr. Você se lembra de Jija ajudando Nasun a fazer uma pipa e a soltar lá? Não muito bem, os restos da pipa ainda estão em uma árvore em algum lugar ao leste da cidade. Mas não é tão difícil partir quanto você pensou que seria. Não agora, com os olhares de seus ex-vizinhos deslizando pela sua pele como um óleo rançoso. Obrigada, você murmura com a intenção de incluir muitas coisas nesse agradecimento. Husky não precisava ajudá-la. Prejudicou-se ao fazer isso. Os trabalhadores que cuidam do portão o respeitam menos agora, e vão falar. Logo vão saber que ele é simpatizante dos Rogas, o que é perigoso. Chefes não podem se dar ao luxo de ter esse tipo de fraqueza quando uma estação está a caminho. Mas neste momento o que mais lhe interessa é esse instante de decência pública, que é uma gentileza e uma honra que você nunca esperou receber. Você não sabe ao certo como reagir. Ele acena com a cabeça, sentindo-se desconfortável também, e vira as costas quando você começa a andar em direção à abertura no portão. Talvez ele não esteja vendo Carra fazer um sinal com a cabeça para outro dos funcionários do portão, talvez não esteja vendo aquela última mulher posicionar rapidamente a arma no ombro e aponta lá para você. Talvez, você vai pensar mais tarde, Husky tivesse detido aquela mulher ou, de alguma forma, impedido tudo que estava por vir, se tivesse visto. Mas você a vê, em grande parte com sua visão periférica. Então, as coisas acontecem rápido demais para pensar. E como você não pensa, porque tem tentado não pensar e isso significa que está desacostumada, pois pensar significa se lembrar de que sua família está morta e de que tudo o que significava felicidade agora é uma mentira, e pensar nisso fará você explodir e começar a gritar e gritar e gritar. E como no passado, em outra vida, você aprendeu a reagir a súbitas ameaças de um modo muito particular, você busca o ar ao seu redor e absorve e apoia seus pés contra a terra debaixo de seus pés e ancora e estreita e quando a mulher dispara a balestra, a flecha voa como um borrão em sua direção. Pouco antes de a flecha atingir lá, ela se despedaça em 1 milhão de pontinhos cintilantes, congelados. Perversa, repreende uma voz em sua cabeça. A voz de sua consciência, profunda e masculina. Você esquece esse pensamento quase no momento em que ele surge. Aquela voz é de outra vida. Você olha para a mulher que acabou de tentar te matar. Mas que merda. Carra olha para você, como que chocado pelo fato de não ter caído morta. Ele agacha, os punhos cerrados, quase pulando de agitação. Atire nela outra vez. Mate-a. Atire, que a terra a amaldiçoe, antes que... Que diabos vocês estão fazendo? Husky, que finalmente percebe o que está acontecendo, vira-se. É tarde demais. Debaixo de seus pés e dos pés de todos os outros, começa um tremor. É difícil de distinguir a princípio. Não há nenhum ruído de alerta de Sensuna, como haveria se o movimento da Terra viesse da Terra. É por isso que pessoas como essas temem pessoas como você, porque você está além do sentido e da preparação. Você é uma surpresa, como uma súbita dor de dente, como um ataque do coração. A vibração do que você está fazendo aumenta rápido para se tornar um estrondo de tensão que pode ser sentido com os ouvidos e com os pés e com a pele e também com os sensapinai, mas a essa altura é tarde demais. Carra franze as sobrancelhas, olhando para o chão onde pisa. A mulher da balestra para quando estava prestes a colocar outra flecha, arregalando os olhos ao ver a corda trêmula de sua arma. Você fica cercada de partículas de neve e da flecha de balestra desintegrada. Em torno de seus pés, há um círculo de uns 60 centímetros de gelo cobrindo a terra compacta. Seus cachos flutuam suavemente na brisa em ascensão. Você não pode, Husky sussurra as palavras, arregalando os olhos ao ver a expressão em seu rosto. Você não sabe que expressão tem neste exato momento, mas deve ser ruim. Ele balança a cabeça, como se a negação fosse fazer tudo parar, dando um passo atrás e depois mais um. Essum. Você o matou, você diz a Husky. Isso não é uma coisa racional. Você quer dizer, você, no plural, apesar de estar falando com um, você, específico. Husky não tentou matá-la, não teve nada a ver com Uchi, mas o atentado contra a sua vida ativou algo cru e furioso e frio. Seus covardes. Seus animais, que olham para uma criança e veem uma presa. Jija é o culpado pelo que aconteceu com Uchi, alguma parte de você sabe disso, mas Jija cresceu aqui em Tirimo. O tipo de ódio que pode fazer um homem matar o próprio filho. Veio de todos à sua volta. Husky respira. Essum.
E então o chão do vale se abre. O primeiro abalo que isso causa é violento o suficiente para jogar no chão todos os que estavam de pé e chacoalhar todas as casas em Tirimo. Depois essas casas trepidam e rangem quando o abalo se acalma, transformando-se em uma vibração firme e contínua. A loja de conserto de carroças de Cider é a primeira a desmoronar, a velha estrutura de madeira da construção deslizando para fora do alicerce. Há gritos lá dentro, e uma mulher consegue sair correndo antes que o batente caia no interior da loja. No extremo leste da cidade, mais próximo da cordilheira de montanhas que emolduram o vale, começa uma avalanche. Uma parte do muro ao leste da comum e 3 casas ficam enterrados sob uma repentina e trovejante mistura pastosa de lama e árvores e pedras. Bem abaixo do solo, onde ninguém além de você consegue detectar, as paredes de argila do aquífero subterrâneo que abastecem os poços do vilarejo se rompem. O aquífero começa a se esvaziar. Eles vão demorar semanas para perceber que você matou a cidade neste momento, mas vão se lembrar quando os poços secarem. Aqueles que sobreviverem aos próximos momentos lembrarão, pelo menos. O círculo de gelo e o redemoinho de neve começam a se expandir a partir de seus pés. Rapidamente. Eles atingem Husky primeiro. Ele tenta correr quando a extremidade da espiral que você forma se estende em sua direção, mas simplesmente está perto demais. A espiral o atinge num meio golpe, cristalizando seus pés e solidificando suas pernas e subindo de forma voraz pela sua espinha até que, no espaço de um instante, ele cai ao chão duro como uma pedra, seu corpo ficando tão cinzento quanto o cabelo. O próximo a ser consumido pelo círculo é Carra, que ainda está gritando para alguém matá-la. O grito morre em sua garganta quando ele cai, instantaneamente congelado, o último hálito quente chiando por entre dentes cerrados e congelando o chão enquanto você rouba o calor do solo. Você não está infligindo a morte apenas a seus colegas de vilarejo, claro. Um pássaro empoleirado em uma cerca próxima cai congelado também. A grama estala, o solo endurece e o ar assobia e uiva ao passo que a umidade e a densidade são arrebatadas de sua substância. Mas ninguém jamais chorou a morte de minhocas. Rápido. O ar gira energicamente sobre as 7 estações agora, fazendo as árvores farfalharem e qualquer um por perto gritar alarmado ao perceber o que está acontecendo. O solo não parou de se mexer. Você balança com o solo, mas, como conhece seus ritmos, é fácil deslocar o peso junto com ele. Faz isso sem pensar porque só existe espaço dentro de você para um pensamento. Essas pessoas mataram Uchi. Seu ódio, seu medo, sua violência gratuita. Elas provocaram. Ele provocou a morte de seu filho. Jija provocou a morte do seu filho. As pessoas correm para a rua, gritando e se perguntando por que não houve nenhum alerta, e você mata qualquer um deles que é idiota o bastante ou está apavorado o bastante para chegar perto. Jija. Eles são Jija. Essa cidade ferrugenta inteira é Jija. Entretanto, 2 coisas salvam a Komu, ou pelo menos a maior parte dela. A primeira é que a maioria das construções não desmorona. Tirimo podia ser pobre para construir com pedras, mas a maioria de seus construtores é suficientemente ético e bem pago para usar apenas as técnicas recomendadas pelo saber das pedras, a estrutura suspensa, a viga central. A segunda é que a falha geológica do vale que você está atualmente afastando com o pensamento, na verdade fica a alguns quilômetros a oeste. Por esses motivos, a maior parte de Tirimo sobreviverá a isso, pelo menos até que os poços sequem. Por esses motivos, e por conta do grito aterrorizado e vigoroso de um menininho quando o pai sai de uma construção que chacoalhava violentamente. Você se vira na direção do som instantaneamente, por força do hábito, dirigindo a atenção ao ponto de origem com ouvidos de mãe. O homem agarra o menino com os 2 braços. Ele nem ao menos tem uma bolsa de fuga, a primeira e única coisa que teve tempo de pegar foi o filho. O garoto não se parece nada com Uchi. Mas você vê a criança se mexendo e estendendo os braços em direção à casa por conta de algo que o homem deixou para trás, o brinquedo favorito. A mãe do menino. E, de repente, finalmente, você pensa. E então você para. Porque, ó terra indiferente. Olha o que você fez. O tremor para. O ar assobia de novo, desta vez quando um ar mais quente e úmido se precipita no espaço que a circunda. O chão e a sua pele ficam instantaneamente úmidos devido à condensação. O estrondo do vale desvanece, deixando apenas gritos e o rangido de árvores caindo e a sirene do sistema de alerta contra tremores que só tardia e desoladamente começou a tocar. Você fecha os olhos, sentindo dor e tremendo e pensando: não, eu matei Uchi, por ser sua mãe. Há lágrimas em seu rosto. E, nesse momento, você pensou que não podia chorar. Mas não há ninguém entre você e o portão agora. Os funcionários do portão que puderam fugir, fugiram. Além de Husky e Carra, vários outros foram lentos demais para escapar. Você coloca nos ombros a bolsa de fuga e se dirige à abertura do portão, esfregando o rosto com uma das mãos. No entanto, também está sorrindo, e isso é uma coisa amarga e dolorosa. Você simplesmente não consegue deixar de reconhecer a ironia de tudo aquilo. Você não queria esperar a morte vir buscá-la, certo? Mulher burra, burra. A morte sempre esteve aqui. A morte é você. Nunca se esqueça do que você é.
Tábua 1, da sobrevivência, versículo 10. 4. Sienite, lapidada e polida. Isto é uma merda, Sienite pensa por trás da proteção de seu agradável sorriso. Contudo, ela não permite que a ofensa transpareça em seu rosto. Nem tampouco faz o mínimo movimento em sua cadeira. Suas mãos, 4 dedos adornados com anéis simples respectivamente de cornalina, opala branca, ouro e ônix, estão pousadas sobre os joelhos. Estão abaixo da beira da mesa fora do alcance da visão, da perspectiva de Feldspar. Ela poderia apertá-los sem que Feldspar notasse. Mas não aperta. Recifes de corais são desafiadores, percebe. Feldspar, as próprias mãos ocupadas com a grande xícara de madeira de segura, sorri por sobre a borda do objeto. Ela sabe muito bem o que está por trás do sorriso de Sienite. Não é como as rochas comuns. O coral é poroso, flexível. O controle sutil necessário para despedaçá-lo sem provocar um tsunami é difícil de alcançar. E Sien podia fazê-lo durante o sono. Uma pessoa de nível 2 anéis podia fazê-lo. Até um grão poderia fazê-lo, embora evidentemente não sem danos colaterais consideráveis. Ela estende o braço para pegar o próprio copo de segura, virando o hemisfério de madeira nos dedos de modo que não vá chacoalhar e depois tomando um gole. Estou grata que tenha me designado um mentor, sênior. Não está, não. Feldspar sorri também e bebe um gole de sua xícara de segura, levantando no ar o dedo mindinho adornado com um anel. É como se estivessem tendo uma competição particular, etiqueta versus etiqueta, o melhor sorriso de quem está comendo merda fica com tudo. Se serve de consolo, ninguém vai menosprezá-la. Porque todos sabem do que realmente se trata. Isso não apaga o insulto, mas dá a Sien um grau de conforto. Pelo menos seu novo mentor é um 10 anéis. Isso também é reconfortante, que a tivessem em tão alta conta. Ela vai raspar quaisquer migalhas de autoestima que puder dessa situação. Ele terminou recentemente de fazer um percurso pelas Latimedianas do Sul, diz Feldspar em um tom gentil. Não há nenhuma gentileza quanto ao assunto da conversa, mas Sien reconhece o esforço da velha senhora. Em geral, daríamos a ele mais tempo para descansar antes de mandá-lo de volta para a estrada, mas o governador do distritante insistiu que fizéssemos alguma coisa quanto à obstrução do porto de Alia assim que possível. Você é quem vai fazer o serviço, ele estará lá só para supervisionar. Chegar lá deve demorar mais ou menos um mês, se vocês não fizerem muitos desvios e viajarem em um ritmo tranquilo. E não há pressa, visto que o Recife de Coral não é exatamente um problema inesperado. Ao dizer isso, Feldspar parece momentânea, porém verdadeiramente, aborrecida. O governador do distritante de Alia, ou talvez liderança de Alia, deve ter sido particularmente irritante. Durante os anos em que Feldspar foi designada como sua sênior, Sien nunca viu a velha senhora demonstrar qualquer expressão que não fosse um leve sorriso. Ambas conhecem as regras, orogenes do fulcro, orogenes imperiais, jaquetas pretas, aqueles que você provavelmente não deveria matar, como quer que as pessoas queiram chamá-los, devem ser sempre educados e profissionais. Os orogenes do fulcro devem transmitir confiança e competência sempre que estiverem em público. Jamais devem demonstrar raiva, porque isso deixa os quietos nervosos. Só que Feldspar nunca seria imprópria a ponto de usar um insulto como os quietos, mas é por isso que ela é uma sênior e recebeu responsabilidades de supervisão, enquanto Sienite apenas apara suas próprias arestas sozinha. Ela vai ter que demonstrar mais profissionalismo se quiser o emprego de Feldspar. Terá que fazer isso e, aparentemente, algumas outras coisas. Quando vou conhecê-lo? Pergunta Sienite. Ela toma um gole de segura de modo que essa pergunta pareça natural. Só uma conversinha entre velhas amigas. Quando quiser, Feldspar encolhe os ombros. Os aposentos dele ficam no corredor dos seniores. Nós enviamos a ele informações e um pedido para participar desta reunião. Outra vez ela parece um pouco irritada. Essa situação toda deve ser terrível para ela, terrível. Mas é possível que não tenha recebido a mensagem, uma vez que, como eu disse, ele está se recuperando de sua viagem. Viajar pelas montanhas Likesh sozinho é difícil. Sozinho. Os 5 anéis não precisam mais ter um parceiro ou guardião quando viajam para fora do fulcro. Feldspar bebe um gole de sua xícara de segura, alheia ao choque de Sienite. A essa altura, somos considerados estáveis o bastante em nosso domínio da orogenia para receber um mínimo de autonomia. 5 anéis. Ela tem 4. É besteira que isso tenha algo a ver com o domínio da orogenia. Se um guardião tem dúvidas quanto à boa vontade de um orogene em seguir as regras, esse orogene não chega ao primeiro anel, quanto menos ao 5º. Mas... então, seremos só ele e eu. Sim, achamos que esse plano de ação é mais eficiente em circunstâncias como essa. Claro. Feldspar continua. Você o encontrará em proeminência talhada. É o complexo de edifícios que abriga a maior parte dos seniores do fulcro. Torre principal, o último andar. Não há alojamentos à parte para os orogenes mais experientes porque há tão poucos. Ele é o nosso único orogene 10 anéis no momento, mas podemos ao menos conceder-lhe um pouco de espaço extra lá em cima. Obrigada, disse Sien, virando a xícara de novo.
Vou procurá-lo depois desta reunião. Feldspar faz uma longa pausa, seu rosto tornando-se ainda mais agradavelmente impenetrável do que de costume, e esse é o alerta de Sienite. Então, Feldspar diz. Como um 10 anéis, ele tem direito de recusar qualquer missão que não seja uma emergência declarada. Você deveria saber disso. Espere. Os dedos de Sien param de virar a xícara e seus olhos se erguem para encarar os da mulher mais velha. Será que Feld está dizendo o que parece estar dizendo? Não pode ser. Sien estreita os olhos, não se importando mais em esconder sua desconfiança. Mesmo assim, Feldspar lhe deu uma saída. Por quê? Feldspar dá um sorriso tênue. Eu tenho 6 filhos. Ah! Não há mais o que dizer, então. Sien dá outro gole, tentando não fazer uma careta ao ver o mingau esbranquiçado perto do fundo da xícara. A segura é nutritiva, mas não é uma bebida de que qualquer um gosta. E feita do leite de uma planta que muda de cor na presença de qualquer contaminante, até mesmo cuspe. É servida para convidados e em reuniões porque, bem, é segura. Um gesto educado que diz, não estou envenenando você. Pelo menos não neste exato momento. Depois disso, Sien se despede de Feldspar e então sai do principal, o prédio administrativo. O principal está no meio de um aglomerado de edifícios menores no extremo da área esparramada e meio deserta que compreende o Jardim do Anel. O jardim tem alguns acres de largura e se estende em uma ampla faixa em torno do fulcro por vários quilômetros. É assim tão gigantesca, o fulcro, uma cidade em si mesma, aninhada dentro do corpo maior de Eumenes como. Bem, Sienite teria continuado o pensamento com como uma criança na barriga de uma mulher, mas essa comparação parece especialmente grotesca hoje. Ela acena para os colegas juniores que estão passando quando os reconhece. Alguns deles estão de pé ou sentados em grupos e conversando, enquanto outros se recostam em canteiros de gramado ou de flores e leem, ou paqueram, ou dormem. A vida para os que viviam no sistema de níveis de anel era fácil, exceto durante as missões para além dos muros do fulcro, que são breves e raras. Um amontoado de grãos caminha com passos pesados ao longo da trilha pavimentada, todos em uma fila organizada, supervisionados por juniores que se voluntariaram como instrutores, mas grãos não têm permissão para desfrutar do jardim ainda, esse é um privilégio reservado aos que passaram pela prova do primeiro anel e foram aprovados para a iniciação pelos guardiões. E, como se pensar em guardiões os invocasse, Sien avista algumas silhuetas de uniforme vinho agrupadas perto de um dos muitos lagos do jardim. Há outro guardião do outro lado do lago, recostado em uma alcova cercada de roseiras, que parece estar ouvindo educadamente enquanto um jovem Orogene Júnior canta para uma pequena plateia sentada perto dali. Talvez o guardião esteja apenas ouvindo educadamente, às vezes fazem isso. Às vezes, precisam relaxar também. No entanto, Sien percebe que o olhar desse guardião se demora sobre um dos membros da plateia em particular, um jovem branco e magro que não parece estar prestando muita atenção ao cantor. Em vez disso, está olhando para as mãos, que estão pousadas sobre o colo. Há uma atadura envolvendo 2 de seus dedos, mantendo-os unidos e retos. Sien continua. Ela para primeiro no escudo recurvado, um dos muitos aglomerados de edifícios que abrigam as centenas de Orogenes juniores. Seus colegas de quarto não estão em casa para vê-la pegar alguns itens necessários em sua cômoda, o que lhe dá um extremo alívio. Logo vão ouvir falar de sua missão por rumores. Depois ela sai de novo, chegando enfim à proeminência talhada. A torre é um dos edifícios mais antigos do complexo do fulcro, construído em uma estrutura baixa e ampla com pesados blocos de mármore branco e ângulos impassíveis, aspecto incomum na arquitetura mais ampla e extravagante de Eumenes. As grandes portas duplas se abrem em um saguão espaçoso e elegante, com cenas da história de Sanzi gravadas em relevo nas paredes e no chão. Ela mantém o passo lento, acenado para os senhores que vê, quer os reconheça ou não, afinal, ela quer o emprego de Feldspar, e subindo a grande escada aos poucos, parando aqui e ali para admirar os padrões artisticamente dispostos de luz e sombra que incidem das janelas estreitas. Na verdade, ela não sabe ao certo o que torna os padrões tão especiais, mas todos dizem que são obras de arte maravilhosas, então ela precisa ser vista apreciando-os. No andar mais alto, onde o tapete felpudo da extensão do corredor é coberto por um padrão de luz em zigue-zague, ela para a fim de recuperar o fôlego e verdadeiramente admirar algo: o silêncio. A solidão. Não há ninguém andando nesse corredor, nem mesmo juniores de nível baixo em tarefas de limpeza ou de entrega de recados. Ela ouviu os boatos e agora sabe que são verídicos. O Orogene 10 Anéis tem o andar inteiro somente para si. Esta é, então, a verdadeira recompensa pela excelência, privacidade e escolha. Depois de fechar os olhos por um instante em doloroso desejo, Sien segue pelo corredor até chegar à única porta com um tapete do lado de fora. Neste momento, contudo, ela hesita. Não sabe nada sobre esse homem. Ele obteve a graduação mais alta que existe dentro da ordem deles, o que significa que ninguém se importa mais com o que ele faz, contanto que mantenha quaisquer comportamentos constrangedores em segredo. E é um homem que foi reprimido durante a maior parte de sua vida, só recentemente recebeu autonomia e privilégios sobre os outros. Ninguém irá rebaixá-lo por algo tão trivial como perversão ou abuso.
Não se sua vítima for apenas outro orogene. Hesitar não faz sentido. Ela não tem escolha. Com um suspiro, Sienite bate a porta. E como não está esperando uma pessoa, e sim uma provação a ser suportada, ela fica de fato surpresa quando uma voz irritada retruca com aspereza. O que é? Ela ainda está pensando em como responder a essa pergunta quando pisadas ressoam contra a pedra, vigorosas, irritadas até mesmo no som que produzem, e a porta se abre rapidamente. Um homem que está ali olhando para ela veste um roupão amarrotado, um lado do cabelo achatado, fios de tecido formando um mapa acidental sobre a bochecha. Ele é mais jovem do que ela esperava. Não jovem, ele tem quase o dobro de sua idade, pelo menos 40 anos. Mas ela havia pensado, bom, ela conheceu tantos orogenes 6 e 7 anéis na casa dos 60 e dos 70 que havia esperado que um 10 anéis fosse idoso. E mais calmo, respeitoso, mais senhor de si. Algo assim, ele não está sequer usando os anéis, embora ela possa ver uma faixa mais clara em alguns de seus dedos em meio aos seus gestos raivosos. O que é, em nome de todas as sacudidas de terra de 2 em 2 minutos. Quando Sien fica apenas fitando-o, ele começa a falar em outra língua, algo que ela nunca ouviu antes, embora só vagamente costeiro e nitidamente zangado. Então, ele passa uma das mãos pelo cabelo e Sien quase ri. O cabelo dele é espesso e bem enrolado, o tipo de cabelo que precisa ser modelado para ficar estiloso, e o que ele está fazendo só o deixa mais bagunçado. Eu disse a Feldispar, diz ele, voltando a falar com perfeita fluência em idioma Sans e fazendo um claro esforço para ter paciência, e aqueles outros intrometidos tagarelas do Conselho Consultivo Sênior para me deixarem em paz. Acabei de chegar de viagem, não tive 2 horas para mim neste último ano que não fossem divididas com um cavalo ou com um estranho e, se está aqui para me dar ordens, vou congelá-la aí mesmo onde está. Ela tem certeza de que isso é uma hipérbole. É o tipo de hipérbole que ele não deveria usar, orogenes do fulcro não brincam com certas coisas. É uma das regras tácitas, mas talvez um 10 anéis esteja acima dessas regras. Não exatamente ordens, ela consegue falar, e ele contorce o rosto. Então, não quero ouvir o que quer que você tenha vindo aqui para me dizer. Se ferruje daqui, e ele começa a fechar a porta na cara dela. Em princípio, ela não consegue acreditar. Que tipo de, e sério, é uma injúria em cima de outra, já é bem ruim ter que fazer isso, para começar, mas ser desrespeitada durante o processo. Ela coloca o pé na entrada antes que a porta ganhe muito impulso e se inclina para dentro para falar. Sou Sienite. O nome não significa nada para ele, ela pode ver em seu olhar agora furioso. Ele inspira para começar a gritar, ela não faz ideia do que, mas não quer ouvir e, antes que ele comece, ela retruca sem demora. Estou aqui para trepar com você, maldita seja a terra. Será que é o suficiente para perturbar o seu sono de beleza? Parte dela fica chocada com a própria linguagem e a própria raiva. O restante dela está satisfeito porque isso cala a boca ferrugenta dele. Ele a deixa entrar. Agora fica embaraçoso. Sien se senta à pequena mesa na suíte dele, uma suíte, ele tem uma suíte inteira com cômodos mobiliados só para si, e observa enquanto ele se remexe, inquieto. Está sentado em um dos sofás do quarto, praticamente empoleirado na beirada. Na beirada do outro lado, ela nota, como se temesse sentar-se muito perto dela. Não pensei que fosse começar de novo tão cedo, diz ele olhando para as mãos, que estão entrelaçadas diante de si. Quero dizer, sempre me dizem que há necessidade, mas eu não, ele suspira. Então, não é a primeira vez para você, comenta Sienite. Ele apenas obteve o direito de se recusar com o 10º anel. Não, mas ele respira fundo. Nem sempre eu soube. Nem sempre soube o quê? Ele fez uma careta. Com as primeiras mulheres, pensei que estivessem interessadas. Você, aí ela entende. A possibilidade de se negar sempre existe, claro, até mesmo Feldispar nunca foi direta e disse sua missão é produzir um filho com esse homem dentro de um ano. Não admitir que era assim que funcionava deveria tornar as coisas mais fáceis de algum modo. Ela nunca entendeu o motivo, porque fingir que a situação é qualquer coisa menos do que é. Mas ela percebe que, para ele, não era fingimento. O que a deixa perplexa, porque, ora essa, até que ponto ele pode ser tão ingênuo? Ele olha para ela, e sua expressão assume um ar de mágoa. Sim, eu sei. Ela balança a cabeça. Eu entendo. Não importa. Isso não tem a ver com a inteligência dele. Ela se levanta e abre o cinto do uniforme. Ele fica olhando. Desse jeito, eu nem a conheço. Não precisa conhecer. Eu não gosto de você. O sentimento é mútuo, mas Sien evita ressaltar o óbvio. Minha menstruação terminou faz uma semana. É uma boa hora. Se preferir, pode ficar parado e me deixar cuidar das coisas. Ela não é extraordinariamente experiente, mas aquilo não é nenhuma placa tectônica. Ela tira a jaqueta do uniforme e depois pega algo do bolso para mostrar a ele, um frasco de lubrificante, ainda quase cheio. Ele parece um tanto horrorizado. Na verdade, provavelmente é melhor se você não se mexer. Já vai ser constrangedor o bastante do jeito que é.
Ele se levanta também, mas, na realidade, afastando-se. O ar de agitação no rosto dele. Bem, não é engraçado, não mesmo. Mas Sienite não consegue deixar de sentir um mínimo de alívio por conta da reação dele. Não, não é só alívio. Ele é o fraco aqui, apesar de seus 10 anéis. É ela que vai ter que carregar no ventre um filho que não quer, que poderia matá-la e, mesmo que não mate, vai mudar seu corpo para sempre, se não sua vida. Mas, aqui e agora, pelo menos, ela é quem tem todo o poder. Isso torna as coisas, bem, não certas. Mas é melhor, de certa forma, que ela é quem esteja no controle. Não precisamos fazer isso, diz ele de maneira brusca. Eu posso me recusar. Ele faz uma careta. Sei que você não pode, mas eu posso. Então, não se recuse, retruca ela, carrancuda. O quê? Por que não? Você mesmo disse, eu tenho que fazer isso. Você não. Se não for com você, será com outro. 6 filhos Feldispar teve, mas Feldispar nunca foi uma orogene particularmente promissora. Sienite é, se Sien não tomar cuidado, se irritar as pessoas erradas, se deixar ser taxada de difícil, vão destruir sua carreira e designá-la permanentemente para o fulcro, não lhe deixando alternativa a não ser deitar de costas e transformar os grunhidos e os peidos dos homens em bebês. Ela terá sorte de ter só 6 se as coisas acontecerem assim. Ele está olhando como se não entendesse, apesar de ela saber que ele entende. Quero terminar logo com isso, diz ela. Então, ele a surpreende. Ela espera mais hesitação e protestos. Em vez disso, ele cerra uma das mãos ao lado do corpo. Desvia o olhar, um músculo do maxilar se contorcendo. Ele ainda parece ridículo naquele roupão e com aquele cabelo retorcido, mas a expressão no seu rosto. Parecia que tinham lhe pedido para se submeter à tortura. Ela sabe que não é atraente, pelo menos não pelos padrões equatoriais. Ela tem muita mistura de sangue latimediano. Mas ele obviamente também não tem boa origem, aquele cabelo, e uma pele tão negra que chega a ser quase azul, e ele é pequeno. Isto é, da altura dela, que é alta tanto para mulheres quanto para homens. Mas ele é magro, não é nem um pouco musculoso ou intimidador. Se seus ancestrais incluíam pessoas de Sanzi, eram muito remotos e não lhe passaram nada de sua superioridade física. Terminar, murmura ele. Certo. O músculo de seu maxilar está quase pulando para cima e para baixo, ele está rangendo os dentes com tanta força. É, alto lá, ele não está olhando para ela, e de repente ela fica feliz. Porque aquilo no rosto dele é ódio. Ela já viu isso em outros orogenes. Ferrugens, ela mesma já sentiu, quando teve o luxo da solidão e da honestidade irrestrita, mas nunca deixou transparecer daquele modo. Então ele ergue a cabeça e a encara, e ela tenta não se encolher. Você não nasceu aqui, diz ele em um tom frio agora. Ela se dá conta um pouco tarde de que é uma pergunta. Não, ela não gosta de estar do lado de quem recebe as perguntas. Você nasceu? Ah, sim, fui concebido por encomenda. Ele sorri, e é estranho ver um sorriso por sobre todo aquele ódio. Nem sequer de forma tão fortuita quanto o nosso filho será concebido. Sou o produto de 2 das mais antigas e promissoras linhagens do fulcro, pelo menos foi o que me disseram. Tive um guardião praticamente desde o nascimento. Ele enfia as mãos nos bolsos do roupão amarrotado. Você é uma selvagem. Isso sai do nada. Na verdade, Sien fica pensando por um segundo se essa é uma maneira nova de falar roga e depois percebe o que ele quer dizer de fato. Ah, isso é o limite. Olha, não me importa quantos anéis você tem. É assim que eles chamam vocês, quero dizer, ele sorri outra vez, e a amargura dele se identifica tanto com a sua que ela se cala, confusa. Caso você não saiba, os selvagens, os de fora, em geral não sabem, ou não se importam. Mas quando um orogene nasce de pais que não eram assim, de uma linhagem que nunca apresentou a Maldical antes, é isso que pensam de você. Um vira-lata selvagem, se comparado à minha domesticada raça pura. Um acidente, se comparado à minha concepção planejada. Ele balança a cabeça, o que faz sua voz tremer. O que isso significa de fato é que eles não podiam prever você. Você é a prova de que nunca vão entender a orogenia, não é uma ciência, é outra coisa. E eles nunca vão nos controlar, não de verdade. Não completamente. Sien não sabe ao certo o que dizer. Ela não sabia sobre esse negócio de selvagem, sobre ser de algum modo diferente, apesar de que, agora que está pensando no assunto, a maioria dos orogenes que ela conhece é nascida no fulcro. E, sim, ela notou como a olham. Só pensou que fosse porque eram equatoriais e ela era das latimedianas do norte, ou porque conseguiu o primeiro anel antes deles. E, no entanto, agora que ele mencionou isso, ser selvagem é uma coisa ruim. Deve ser, se o problema é que os selvagens não são previsíveis. Bem, os orogenes precisam provar que são confiáveis. O fulcro tem uma reputação a manter, e isso faz parte. Por essa razão existem os treinamentos, os uniformes e as infindáveis regras que devem seguir, mas a procriação faz parte disso também, ou então porque ela estaria aqui. É um tanto lisonjeiro pensar que, apesar de seu status de selvagem, realmente queiram que algo seu seja transmitido às linhagens do fulcro.
Por isso ela se pergunta por que uma parte de si está tentando encontrar algum valor na degradação. Ela está tão ensimesmada que ele a surpreende ao fazer um som aborrecido de rendição. Você está certa, diz ele secamente, indo direto ao ponto agora porque, bem, isso só podia terminar de um jeito mesmo. E serem práticos vai permitir que ambos mantenham alguma aparência de dignidade. Desculpe, você está, pelas ferrugens da terra. Vamos fazer isso logo. Então, eles entram no quarto, e ele tira a roupa e se deita e tenta se preparar durante algum tempo, o que não dá muito certo. O risco de ter que fazer isso com um homem mais velho, decide-se em. Embora, na verdade, provavelmente tenha mais a ver com o fato de que o sexo não flui bem quando você não está com vontade. Ela mantém a expressão neutra quando se senta ao lado do Orogene e tira as mãos dele do caminho. Ele parece constrangido, e ela pragueja porque, se ele ficar inibido, vai levar o dia todo. No entanto, ele cede quando ela toma as rédeas, talvez porque pode fechar os olhos e imaginar que as mãos dela pertencem a quem ele quiser. Então, ela rende os dentes e monta nele e cavalga até suas coxas dorem e seus seios ficarem doloridos de tanto pular. O lubrificante só ajuda um pouco. Ele não é tão bom quanto um vibrador ou seus dedos. No entanto, as fantasias dele devem ser suficientes porque, depois de um tempo, ele faz um tipo de gemido forçado e, então, está terminado. Ela está enfiando as botas quando ele suspira, senta-se e olha em sua direção com tanta tristeza que ela fica vagamente envergonhada pelo que fez com ele. Qual você disse que era o seu nome? Sienite. Foi esse o nome que os seus pais te deram. Quando ela se volta para fitá-lo, os lábios dele se retorcem, formando algo que não chega a ser um sorriso. Desculpe, só estou com inveja. Inveja. Concebido no fulcro, lembra? Sempre tive só um nome. Ele hesita. Isso aparentemente é difícil para ele. Você, AHN, você pode me chamar. Ela o interrompe porque já sabe seu nome e, de qualquer forma, não pretende chamá-lo de nenhuma outra coisa a não ser de você, o que deve ser suficiente para distingui-lo dos cavalos do fulcro. Feldispar disse que devemos partir para a Alha amanhã. Ela enfia a segunda bota e se levanta para ajeitar o salto. Outra missão? Já. Ele suspira. Eu devia saber. Sim, devia. Você vai me orientar e me ajudar a remover alguns corais de um porto. Certo. Ele também sabe que essa missão é uma besteira. Só há um motivo pelo qual o mandariam junto para fazer algo assim. Me deram um relatório ontem. Acho que enfim vou ler. Nós nos encontramos no estábulo ao meio-dia. Você é o 10 Anéis. Ele esfrega o rosto com as duas mãos. Ela se sente um pouco mal, mas só um pouco. Tudo bem, diz ele, sério outra vez. Ao meio-dia. Então, ela sai, dolorida, irritada porque pegou um pouco do cheiro dele e estava cansada. Provavelmente é o estresse que a está deixando exausta, a ideia de passar um mês na estrada com um homem que não suporta, fazendo coisas que não quer fazer, em nome de pessoas que despreza cada vez mais. Mas é isso que significa ser civilizada, fazer o que seus superiores dizem que ela deveria fazer pelo bem ostensivo de todos. E não é como se não fosse se beneficiar disso, mais ou menos um ano de desconforto, um bebê que ela não precisa se dar ao trabalho de criar, porque será entregue ao berçário assim que nascer, e uma missão de alto nível cumprida sob a supervisão de um sênior poderoso. Com a experiência e a reputação fortalecida, estará muito mais perto do quinto anel. Isso significa o seu próprio apartamento, sem colegas de quarto. Missões melhores, mais tempo fora, mais poder de decisão sobre a própria vida. Vale a pena. Pelo fogo da terra, sim, vale a pena. Ela fica dizendo isso a si mesma o caminho inteiro de volta ao quarto. Depois prepara a bagagem para partir, arruma-se para voltar ao seu estado normal de organização e asseio e toma um banho, esfregando metodicamente cada pedaço do corpo que consegue alcançar até a pele queimar. Diga a eles que podem ser grandes um dia, como nós. Diga a eles que seu lugar é entre nós, não importa como os TRATEMOS. Diga a eles que devem conquistar o respeito que todos recebem automaticamente. Diga a eles que há um padrão para serem aceitos, esse padrão é simplesmente a perfeição. Mate aqueles que DEBOCHAM dessas contradições e diga ao resto que os que morreram mereciam a aniquilação por sua fraqueza e sua dúvida. Então, eles se destruíram tentando conseguir algo que nunca alcançarão. ERLSSET, 23º Imperador da Afiliação Equatorial SANZED, no 13º ano da Estação dos Dentes. Comentário gravado em uma festa, pouco antes da fundação do fulcro. 5. Você não está sozinha. Caiu a noite e você está sentada no escuro, em uma colina.